de Proteção de Dados está investigando se farmácias, rede de farmácia, rede de drogaria, por coleta indevida de dados dos clientes. Porque você chega lá para pagar alguma coisa, o pessoal fala, você tem cadastro aqui? Ela, então, tal, você tem, aí vai você dá o CPF, vamos, tá? Aí quem usa medicamento tem uso contínuo. Ah, porque a gente vai mandar para o laboratório, aí é um processo de fidelização, na verdade. É ou não é? Doutor Alexander Coelho, advogado especialista em direito digital e proteção de dados, aqui conosco. Doutor Alexander, obrigado por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço, Heraldo. É sempre um prazer falar com você. Doutor Alexander, quando alguém pede para a gente o nosso CPF, e-mail, etc., pode ter certeza que não tem almoço grátis, é isso? Exatamente, Heraldo. Esse é o ponto. A gente tem sempre que desconfiar dessas promoções, né? O que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está apurando com relação às redes de farmácias, drogarias, é que, na verdade, quando ela utiliza a coleta desses dados, ela utiliza para uma outra finalidade, além do desconto, né? Ela utiliza para fazer, com o intuito de criar um programa de fidelidade. A gente não sabe qual o direcionamento desses dados. E quando a gente fala da nossa saúde, a gente está falando de dados sensíveis, né? São dados aí realmente que merecem um cuidado todo especial. Agora, doutor Alexander, a gente pode dar os dados da gente para uma determinada empresa e ela repassar para outra? Não. O que ocorre é o seguinte: quando ela pede os seus dados e ela solicita o seu consentimento, é necessário que haja a transparência, né? A transparência, Heródoto, é um dos princípios aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela tem que informar, a empresa tem que informar qual vai ser o compartilhamento, né? Para que eu, como titular de dados, autorize esse compartilhamento. E isso não ocorre nas redes de drogarias. A gente percebe aí que tem compartilhamento com terceiros que não são informados, por exemplo, com seguradoras de planos de saúde, o que é muito temeroso, né? Quando você vai renovar o seu plano de saúde, imagina, ele tem todo o histórico ali de medicamentos de uso contínuo, que com isso ele pode elevar o preço do plano de saúde, por exemplo. Não tinha tentado para esse detalhe, né? Quer dizer, compartilhar com o plano de saúde e dizer, peraí, ó, Ana, você está tomando essas coisas Exatamente. aqui, etc. Não tinha. Eu vou cobrar um pouquinho mais de você, né? Exato, Heraldo. Aí é que tá, né? Quando você bem disse, não existe almoço grátis. A gente sabe que a indústria farmacêutica é uma indústria muito, digamos, rentável, né? Com a venda de medicamentos. Tem um valor agregado muito alto perante a produção. Mas a gente percebe que as redes de drogarias, elas encontraram uma outra fonte de recursos com a venda dos dados. Porque você imagina, isso para uma seguradora de um plano de saúde é uma informação valiosíssima, né? Ter ali todo o histórico do seu segurado com relação à medicação que ele toma. Então, isso dá para antever aí possíveis doenças, possíveis despesas, né, hospitalares, e ela aumenta o valor do plano. Claro, sem dúvida. Agora, é possível que na transferência desses dados seja uma transferência comercial? Porque tem valor, não é isso? Sim, os dados têm muito valor. Não existe uma proibição específica com relação ao comércio desses dados, desde que ele seja informado, né, para o titular dos dados e que ele tenha sido coletado com essa finalidade. Em alguns casos também a Lei Geral de Proteção de Dados ela prevê que essa comercialização ela tem que ser feita de uma forma anonimizada, né, para fins de estatísticas ou estudos de mercado, mas de uma forma anonimizada. Compreendo. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados vem em socorro do cidadão, do consumidor, enfim, da pessoa que fornece esses dados? Sem dúvida, Heraldo. A Lei Geral ela foi criada com esse objetivo. Ela não veio para proibir, né, o tratamento dos dados. Quando a gente fala em tratamento, é qualquer ação
que uma empresa pratique com os dados, né? Então, por exemplo, a simples coleta de nome, CPF, RG, isso já é um tratamento. O armazenamento no seu banco de dados também é um tratamento. Um possível compartilhamento é um tratamento. Em alguns casos, esse compartilhamento ele é feito através de uma obrigação legal, por exemplo. A empresa ela tem que compartilhar dados, por exemplo, com a Receita Federal para emissão de notas. Então, tudo isso é previsto em lei. Então, a intenção da Lei Geral de Proteção de Dados é realmente evitar o abuso, evitar o desvio de finalidade, a coleta excessiva de dados, que é o que a gente tem percebido aí nesse caso das redes de drogarias, né? Mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vem fazendo um excelente trabalho e está de olho nisso, né? Fez esse estudo preliminar, está fazendo investigações, vistorias nesses departamentos e vamos acompanhar. Isso vai ter algum desdobramento aí em breve. Perfeito. Doutor Alexandre, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Um grande prazer, viu? Bom dia para vocês. Igualmente, obrigado. Doutor Alexandre Coelho, advogado especializado em Direito Digital e Proteção de Dados. Olha, a gente aqui, sempre como leigo, né? Você ouve especialista, a gente aprende. Eu estava imaginando que eles passavam só para o laboratório, porque aí te dá desconto, XYZ, etc, para te fidelizar. Laboratório A e não laboratório B. Agora, no plano de saúde, olha onde vai isso. Passa o plano de saúde, ele levanta a sua ficha de medicamentos que você toma, você já sabe que você já está com o pé na cova. Quando você for lá... Pé na cova, usa essa palavra ainda? Usa. Você vai lá renovar, o plano está lá em cima. E a gente não sabe por quê. É porque foram coletados os dados em todos os medicamentos. Olha onde nós estamos chegando. É interessante a gente aprender essas coisas e entender o mundo que a gente está vivendo.